Introdução. E se você pensasse como Jesus? Essa pergunta pode parecer abstrata, até distante da realidade que enfrentamos todos os dias. Afinal, vivemos em um mundo onde os pensamentos são constantemente moldados pela pressa, pelo medo, pelas comparações, pela ansiedade e por ideologias que, muitas vezes, caminham na contramão do Evangelho. Pensar como Cristo, nesse contexto, parece não só difícil, mas até impossível. No entanto, quando abrimos a palavra de Deus e nos deparamos com o testemunho de Filipenses capítulo 2, quando lemos as palavras inspiradas de Romanos capítulo 12, quando analisamos as atitudes de Jesus nos Evangelhos, percebemos que Deus não apenas nos convida a ter a mente de Cristo, Ele nos ordena. E essa ordem não é uma opressão espiritual, mas uma promessa gloriosa. É possível pensar como o Filho de Deus. Não com perfeição instantânea, mas com transformação progressiva, à medida que deixamos de ser moldados pelo padrão deste mundo e permitimos que o Espírito Santo renove a forma como raciocinamos, reagimos e decidimos. A mente de Cristo não é apenas um conceito teológico. Ela tem implicações práticas e profundas. A forma como lidamos com o sofrimento, como reagimos às críticas, como enfrentamos o pecado, como tratamos nossos inimigos, como tomamos decisões, tudo isso é profundamente influenciado pela estrutura de pensamento que carregamos. E quando essa estrutura é carnal, imediatista ou egocêntrica, colhemos confusão, frustração e vazio. Mas quando essa estrutura é formada à semelhança de Cristo, passamos a experimentar paz, clareza, domínio próprio e uma comunhão mais profunda com Deus. A mente de Cristo é o antídoto para uma vida espiritual rasa e para uma fé que oscila com as circunstâncias. É por isso que esta série é mais do que um estudo. É um chamado. Um chamado à rendição do nosso interior. Ao longo dos próximos capítulos, vamos mergulhar em textos bíblicos que revelam como Cristo pensava e como podemos seguir esse mesmo padrão. Vamos analisar atitudes dele que muitas vezes passam despercebidas, mas que revelam a grandeza de uma mente submissa ao Pai. Vamos confrontar pensamentos que temos alimentado e que, sem perceber, nos afastam da verdade. E vamos ser convidados, a cada passo, a substituir nossos pensamentos falhos por pensamentos que nascem no coração de Deus. Se você deseja essa transformação, se há algo em você que clama por uma mudança real, não superficial, não emocional, mas profunda e espiritual, então este conteúdo é para você. E eu te convido a não fazer essa caminhada sozinho. Inscreva-se agora no canal Audiolivros Diários, ative as notificações e permaneça conosco até o fim desta jornada. Porque a mudança que você tanto procura pode começar exatamente aqui, no lugar secreto onde nascem os pensamentos. Capítulo 1. Quando Deus decidiu pensar como um servo. Não há momento mais impactante nas Escrituras do que aquele em que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos convida a adotar a mesma forma de pensar que havia em Cristo Jesus. E ele não faz isso com base em um ideal teórico ou em uma sugestão piedosa. Ele escreve com firmeza, quase como um clamor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o que vem a seguir é uma das descrições mais extraordinárias da mente de Deus manifestada em forma humana. Jesus, sendo em forma de Deus, ou seja, possuindo plena divindade, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar. Pelo contrário, ele se esvaziou. E esse esvaziamento não foi simbólico. Foi real. Foi voluntário. Foi o início de uma descida que nenhum ser humano jamais teria coragem de fazer. O Rei do Universo decidiu pensar como um servo. Essa decisão muda tudo. Porque nela está implícita uma renúncia absoluta, uma inversão de valores, uma quebra total da lógica humana. Quem tem poder, quer usá-lo. Quem é exaltado, quer permanecer no topo. Quem tem glória, quer ser adorado. Mas Cristo, sendo Deus, escolheu não usar sua posição como escudo ou como trono. Ele escolheu se rebaixar. Ele assumiu forma humana. Tornou-se semelhante aos homens. E não apenas isso, ele tomou a forma de servo. Não veio como príncipe. Não nasceu num palácio. Não buscou reconhecimento. Ele lavou pés. Ele caminhou entre os pobres. Ele se envolveu com os esquecidos da sociedade.
E tudo isso não foi um acidente ou uma estratégia para comover as multidões. Foi fruto direto da forma como ele pensava. A mente de Cristo é uma mente que serve. Quando olhamos para esse modelo, precisamos ser honestos com nós mesmos. Quantas das nossas decisões partem de um desejo real de servir? Quantas vezes colocamos os interesses dos outros acima dos nossos? Quantas vezes abrimos mão do que temos direito, não por fraqueza, mas por amor? A mente de Cristo nos confronta porque ela é, por natureza, contra-intuitiva. Ela não busca honra, ela não busca conforto, ela não busca glória imediata. E, no entanto, é justamente por isso que ela é gloriosa. Porque em um mundo onde todos querem ser servidos, quem serve se destaca. Em uma sociedade movida por competição, quem se humilha recebe graça. Em um tempo onde o eu é exaltado, quem pensa como Cristo se torna sal e luz. O que Filipenses capítulo 2 nos revela não é apenas um resumo da encarnação. É uma janela para o interior de Jesus. É um raio-x da sua consciência, da sua intenção, do seu propósito. Ele sabia quem era, e mesmo assim escolheu se esvaziar. Ele tinha todo o direito de reinar, mas decidiu obedecer. Ele tinha toda a autoridade, mas preferiu lavar os pés de traidores. A mente de Cristo não age por impulso, não se deixa levar por orgulho, não se contamina com a necessidade de ser visto. É uma mente firme, decidida, que sabe a quem pertence e para que veio. E essa mente, nos diz Paulo, deve ser formada em nós. É aqui que o desafio começa. Porque, para pensar como Cristo, precisamos primeiro reconhecer que nossa forma de pensar precisa ser confrontada. Precisamos admitir que, muitas vezes, mesmo sem perceber, pensamos como o mundo nos ensinou a pensar. Defendendo nossa reputação, buscando sempre vantagem, evitando o desconforto, resistindo à obediência quando ela nos custa algo. Mas Cristo não pensava assim. Ele não era governado pelas expectativas humanas. Sua mente era guiada pelo Pai. E tudo o que ele fazia, dizia ou escolhia, nascia dessa conexão ininterrupta com a vontade divina. Pensar como Cristo começa, portanto, com uma decisão. A decisão de se esvaziar. Esvaziar-se de orgulho, de ambições egoístas, de falsas seguranças. Esvaziar-se da necessidade de estar certo, da obsessão por controle, da ânsia por reconhecimento. E isso não se faz da noite para o dia. É um processo. Um processo que exige entrega, que exige confronto, que exige arrependimento. Mas também é um processo cheio de graça. Porque, à medida que nos esvaziamos, começamos a ser preenchidos por algo muito maior. A paz que excede todo entendimento, a humildade que traz verdadeira liberdade, a obediência que conduz à exaltação de Deus, e não do ego. A pergunta que fica é: estamos dispostos? Estamos mesmo prontos para pensar como Cristo pensou? Ou preferimos continuar raciocinando a partir da lógica do mundo, mesmo sabendo que ela nos afasta da cruz? Este capítulo é apenas o começo, mas já nos convida a dar o primeiro passo. E esse passo é interno, invisível, mas absolutamente determinante. Porque, como ensinou Jesus, é do interior do homem que procedem os pensamentos, e é a partir deles que nossas vidas são moldadas. Capítulo 2. A descida voluntária de quem podia estar no trono. Há algo profundamente desconcertante na forma como Cristo escolheu se mover neste mundo. Quando refletimos sobre o que ele abriu mão para vir até nós, percebemos que sua encarnação não foi apenas um ato de compaixão. Foi uma renúncia ativa e deliberada daquilo que todo ser humano naturalmente buscaria manter. Jesus estava na glória, entronizado eternamente, rodeado por anjos que o adoravam incessantemente. Tinha plena autoridade, domínio absoluto, poder incontestável. E, ainda assim, ele desceu. Mas o mais impressionante é que essa descida não foi forçada. Ele não foi empurrado. Ele não foi derrotado, exilado ou coagido a deixar sua posição. Ele simplesmente escolheu. Escolheu deixar o trono para andar entre os que viviam na lama. Essa verdade desafia toda nossa compreensão natural de grandeza. Porque, para nós, descer significa perder. Abrir mão significa ser fraco.
Servir é para os que não têm opção. Mas, no reino de Deus, tudo é diferente. No reino de Deus, descer pode ser a forma mais elevada de amor. Abrir mão é sinal de maturidade espiritual. Servir é o privilégio dos que conhecem sua verdadeira identidade. Jesus desceu porque sabia exatamente quem era. Ele não precisava provar nada. Ele não precisava defender sua posição. Sua segurança não estava no reconhecimento público, mas no relacionamento com o Pai. E é a partir dessa segurança que ele pôde se entregar por completo, sem medo de parecer inferior, sem necessidade de afirmação constante. A mentalidade do mundo nos treina para subir, competir, conquistar, proteger nosso espaço. Somos ensinados desde cedo a construir uma reputação, manter o controle, garantir o que é nosso. Mas Cristo fez exatamente o oposto. Ele se despojou. E isso significa que ele retirou camada por camada daquilo que muitos de nós passaríamos a vida inteira tentando acumular. Ele não apenas se fez carne, mas escolheu a fragilidade do nascimento humano, a dependência de uma mãe, a obscuridade de uma cidade sem prestígio. Cresceu como um de nós. Trabalhou com as mãos. Suou, chorou, se cansou. E tudo isso, repito, não foi uma limitação imposta. Foi uma decisão voluntária. Uma escolha consciente de se identificar conosco em cada detalhe, menos no pecado. O que essa decisão revela sobre a mente de Cristo? Revela que ele valorizava mais a obediência do que o status. Revela que, para ele, cumprir o propósito do Pai era mais importante do que preservar sua posição divina. Revela que sua glória não estava ameaçada pelo anonimato ou pela simplicidade. E revela, acima de tudo, que o amor verdadeiro sempre desce. Ele não espera ser servido do alto. Ele se inclina, se aproxima, se doa. A grandeza de Cristo não foi diminuída por sua encarnação. Pelo contrário, foi exaltada através dela. Porque só alguém absolutamente seguro de sua divindade é capaz de se despir dela por amor. Essa lógica é tão oposta à nossa que nos obriga a revisar como pensamos sobre nossa própria caminhada com Deus. Quando somos convidados a seguir Jesus, muitas vezes esperamos que isso signifique um caminho de ascensão. Mais bênçãos, mais influência, mais conquistas. Mas seguir a Cristo, na verdade, é aceitar o chamado à descida. É aprender a abrir mão. É morrer para o próprio eu. É dizer não a direitos legítimos quando isso glorifica mais a Deus. E essa disposição começa na mente. Se nossa forma de pensar estiver impregnada pelo orgulho, pela autoproteção e pela vaidade, jamais conseguiremos descer. Veremos cada renúncia como uma perda, cada humilhação como uma injustiça, cada serviço como um rebaixamento. Mas, se formos renovados pela palavra e pelo Espírito, começaremos a enxergar a descida como parte do caminho da cruz, o único caminho que conduz à verdadeira vida. Cristo podia estar no trono, mas preferiu estar entre nós. Ele podia reivindicar sua glória, mas preferiu esconder-se. Ele podia fazer valer sua majestade, mas preferiu ser confundido com um simples carpinteiro. E nós, muitas vezes, queremos o contrário. Queremos que os outros reconheçam quem somos, queremos que nos valorizem, queremos que nos coloquem em lugares de destaque. Essa diferença grita dentro de nós e expõe o quanto ainda precisamos ser transformados. Porque enquanto insistirmos em subir por esforço próprio, estaremos distantes da mentalidade de Jesus. Somente quando estivermos dispostos a descer com Ele é que entenderemos o poder da humildade e da entrega. A mente de Cristo é a de alguém que vê valor onde o mundo não vê, que encontra propósito na renúncia, que entende que o maior não é o que domina, mas o que serve. E essa mente precisa ser formada em nós, não por obrigação, mas por revelação. Quando compreendemos quem Ele é e o que Ele fez, o Espírito Santo começa a nos mostrar que não existe vida abundante sem cruz, não há glória sem humilhação, não há exaltação verdadeira sem submissão sincera. A descida de Cristo foi voluntária, mas cheia de intenção. Ele sabia exatamente onde estava indo, e por que estava indo. Ele desceu para nos levantar. Ele se humilhou para nos exaltar. Ele se fez servo para nos libertar da escravidão do ego. Capítulo 3.
a obediência de quem conhecia o fim, mas aceitou o processo. Uma das verdades mais desafiadoras do Evangelho é que Jesus não foi surpreendido pela cruz. Ele não foi pego de surpresa pelos gritos da multidão, pela traição de Judas, pelas lágrimas no Getsêmani, nem pelos cravos nas mãos. Desde o princípio, ele sabia. Sabia que seu caminho terminaria em dor, em sangue e em humilhação. Ele previa a rejeição, a vergonha, o abandono. E, mesmo assim, obedeceu. A mente de Cristo não foi moldada por conveniências, nem por atalhos. Ela estava firmemente ancorada na vontade do Pai, mesmo quando essa vontade o levava ao sofrimento. Isso, por si só, já nos confronta profundamente. Porque muitos de nós, ao termos noção de que algo exigirá dor ou desconforto, recuamos. Mas Cristo, conhecendo o fim, aceitou o processo. A obediência de Jesus não foi fruto de ignorância. Ele não caminhou para o Calvário achando que tudo daria certo humanamente. Ele não foi inocente quanto ao preço que pagaria. Ele declarou abertamente aos discípulos o que estava para acontecer. Falou da prisão, do julgamento, da crucificação. E mesmo que os discípulos não entendessem totalmente, ele entendia. Sabia que cada passo que dava o aproximava do momento mais escuro da história da humanidade. E mesmo assim, não fugiu. Não se escondeu. Não tentou mudar os planos. Sua mente estava decidida. Sua missão era clara. Sua confiança no Pai era maior do que o horror do que viria. Isso nos ensina que a verdadeira obediência não depende das circunstâncias, nem da lógica aparente. A mente de Cristo se submete porque confia, não porque entende tudo. E essa é uma chave poderosa para nós. Porque muitas vezes queremos obedecer somente quando o caminho parece seguro, quando os resultados são previsíveis, quando há garantias. Mas a obediência bíblica é diferente. Ela se manifesta mesmo quando o processo é doloroso, quando o final parece injusto, quando tudo ao redor grita que seria melhor desistir. Jesus tinha plena consciência do que sofreria, mas sua mente permanecia firme, porque sua motivação não era o conforto, e sim o amor. Amor ao Pai. Amor por nós. No Getsêmani, essa tensão entre dor e obediência se tornou visível. Ele suou gotas de sangue. Ele expressou sua angústia. Pediu, sim, se possível, que o cálice fosse afastado. Mas sua última palavra não foi de fuga. Foi de rendição. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa frase carrega o peso da obediência mais pura que o mundo já viu. Porque não foi dita em um momento de celebração, nem diante de uma multidão. Foi dita na solidão, na agonia, quando a alma estava atribulada até a morte. Foi naquele jardim, no escuro, que Jesus decidiu continuar. E o que manteve essa decisão foi a estrutura mental que ele carregava. Uma mente que sabia que o propósito de Deus sempre vale mais do que o preço que se paga. Nós, por outro lado, muitas vezes hesitamos. Conhecer o fim deveria nos encorajar, mas muitas vezes nos paralisa. Sabemos que perdoar custa, que se humilhar fere o orgulho, que obedecer pode significar perder algo aos olhos humanos. E por isso recuamos. Procuramos atalhos. Racionalizamos. Tentamos ajustar a palavra para que ela se encaixe na nossa conveniência. Mas Cristo não fez isso. Ele sabia que obedecer significava morrer. E mesmo assim, caminhou com firmeza. Isso revela o que significa ter a mente de Cristo. É escolher fazer a vontade do Pai mesmo quando ela não se alinha com nossas emoções, expectativas ou desejos. O processo não foi fácil. Jesus foi rejeitado por sua própria família. Foi incompreendido pelos discípulos. Foi traído por um dos seus. Foi abandonado no momento mais crítico. Mas nunca recuou. Nunca desobedeceu. E isso nos mostra que a mente obediente não depende de apoio externo. Ela se firma na verdade e na comunhão íntima com Deus. A obediência de Jesus não era reativa, era proativa. Ele não esperava ver os resultados para então se submeter. Ele se submetia porque conhecia o Pai. E essa confiança era suficiente para sustentar sua entrega, mesmo no meio da dor.
Será que conseguimos dizer o mesmo de nós? Será que obedecemos mesmo quando não entendemos? Será que aceitamos os processos que Deus permite, mesmo quando eles nos confrontam e nos ferem? Ou será que nossa mente ainda está presa à lógica do mundo, onde tudo precisa fazer sentido imediato, onde tudo precisa trazer benefício pessoal, onde obedecer só vale a pena se resultar em bênção visível? A mente de Cristo nos chama a outro tipo de caminhada. Uma caminhada onde o fim pode ser glorioso, mas o caminho até lá é marcado por cruz, renúncia e perseverança. Uma caminhada onde a dor não é sinal de derrota, mas muitas vezes de maturidade espiritual. A obediência de Cristo nos inspira porque ela não foi apenas um ato isolado. Ela foi um estilo de vida. Desde o começo de seu ministério até o último suspiro na cruz, ele viveu dizendo sim ao Pai. Cada milagre, cada ensino, cada silêncio, cada passo foi obediente. E esse é o convite que nos é feito, que a nossa mente também aprenda a obedecer. Mesmo quando o processo nos custa lágrimas. Mesmo quando o fim já é conhecido e nos assusta. Porque, assim como aconteceu com Cristo, também em nós a obediência gera fruto eterno. E mesmo que a cruz seja o cenário do momento, a ressurreição sempre será o desfecho para os que obedecem até o fim. Capítulo 4. A recompensa de uma mente que não busca recompensa. A mentalidade de Cristo, além de nos confrontar com seu exemplo de obediência até a morte, também nos surpreende pelo tipo de recompensa que ele recebeu, e pelo fato de que essa recompensa jamais foi seu objetivo. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, escreve que por causa da humilhação de Jesus, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Essa exaltação não foi o ponto de partida, mas o desfecho. Não foi uma busca, foi uma consequência. Jesus não viveu em função de ser exaltado. Ele viveu para glorificar o Pai. Sua mente não era orientada por metas pessoais, mas por submissão constante à vontade divina. E por isso, a recompensa chegou no tempo certo, sem que ele a tivesse perseguido. Isso nos leva a uma reflexão extremamente necessária. Em nossos dias, há uma pressão constante para buscar o reconhecimento, construir nossa marca, ter visibilidade, mesmo dentro do ambiente cristão. Muitos se aproximam da fé esperando que Deus os recompense visivelmente, rapidamente, materialmente. Mas Cristo não pensava assim. Ele não curava para ser aplaudido. Ele não pregava para ganhar seguidores. Ele não realizava milagres para ganhar status. Na verdade, muitas vezes pedia para que não o divulgassem. Sua vida era discreta. Seu foco era o reino. Sua mente estava voltada para agradar ao Pai, não aos homens. E é justamente por isso que Deus o exaltou. Porque o coração dele estava limpo de ambições egoístas. A recompensa que veio sobre Cristo foi absoluta, eterna, incomparável. Deus o colocou acima de tudo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. Mas esse reconhecimento universal não foi conquistado por autopromoção. Foi dado por causa da entrega. Porque ele se humilhou, foi exaltado. Porque serviu, foi honrado. Porque aceitou o último lugar, recebeu o primeiro. Esse é o padrão do reino. O caminho para cima começa descendo. A glória não se busca, ela se recebe, no tempo de Deus, quando a intenção do coração já foi provada. E é aí que entendemos que a mente de Cristo não é só obediente, mas desinteressada. Ela serve sem esperar retorno. Ela entrega sem exigir resultado. Ela se doa sem calcular recompensa. Isso contrasta diretamente com a lógica do mundo e, muitas vezes, com a forma como fomos ensinados a pensar. Desde pequenos, aprendemos que tudo deve ter um retorno. Que só vale a pena investir quando há garantia de lucro. Que o reconhecimento é o combustível da motivação. Mas no reino de Deus, tudo isso é invertido. A verdadeira motivação é o amor. A recompensa é secundária. O foco é obedecer, agradar, glorificar. E essa mudança de mentalidade não acontece automaticamente. Ela exige confronto interior. Porque há em nós uma tendência natural de querer ser vistos, elogiados, valorizados.
E quando isso não acontece, nos frustramos, nos retraímos, questionamos. Mas a mente de Cristo nos ensina que é possível viver plenamente motivado mesmo sem aplausos. Porque a motivação não está fora, está no relacionamento com o Pai. Cristo não esperou ser exaltado para continuar obedecendo. Ele continuou obedecendo até o fim, mesmo quando sua reputação estava destruída, mesmo quando parecia que tudo havia falhado, mesmo quando a cruz era a única resposta diante de sua fidelidade. Ele sabia que a recompensa viria, mas não precisava vê-la para permanecer firme. E isso é algo que precisamos aprender com urgência. Porque muitos de nós só perseveram quando os resultados aparecem. Só continuam servindo quando há reconhecimento. Só permanecem fiéis quando há bênçãos visíveis. Mas a mente de Cristo nos desafia a permanecer mesmo na ausência de recompensas imediatas. A confiar que Deus vê, Deus sabe, e Deus recompensa no tempo certo, mesmo que ninguém mais veja. Essa recompensa, quando vem de Deus, é sempre superior àquela que poderíamos conquistar com nossas próprias mãos. Porque ela é eterna, é justa, é perfeita, e vem acompanhada de paz, de descanso e de propósito. Diferente das vitórias que o mundo oferece, que exigem sacrifícios que nos esvaziam por dentro, que nos afastam de Deus, que cobram caro demais. A exaltação de Cristo foi pura porque sua mente era pura. Não havia vaidade, nem manipulação, nem autopromoção. Havia entrega, havia rendição, havia confiança. E esse é o tipo de mente que Deus se agrada em exaltar. Portanto, se queremos ser recompensados por Deus, precisamos começar por esse ponto: purificar nossas motivações. Servimos para quê? Pregamos para quê? Nos envolvemos com o ministério para quê? Se buscamos aplausos, estamos longe da mente de Cristo. Mas se buscamos apenas obedecer, amar, servir e glorificar, mesmo no anonimato, mesmo na rejeição, mesmo sem reconhecimento, então a exaltação virá. Não quando quisermos, mas quando o Pai desejar. E quando vier, será leve. Será verdadeira. E não roubará nossa alma. A mente que pensa como Cristo não negocia fidelidade por visibilidade. Ela não mede a obediência pelos resultados. Ela sabe que servir é um privilégio, mesmo que ninguém aplauda. E essa é a recompensa mais profunda. Viver em paz com Deus, sabendo que estamos cumprindo o propósito para o qual fomos chamados. Essa paz vale mais que qualquer palco, qualquer curtida, qualquer fama. Porque é o próprio Deus quem a concede. E quando Ele recompensa, ninguém pode tirar. Capítulo 5. Quando renovar a mente se torna uma urgência espiritual. Em Romanos capítulo 12, Paulo lança uma das exortações mais claras e incisivas de todo o Novo Testamento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa ordem não é um conselho vago nem uma sugestão leve. É uma convocação direta, urgente e vital. Paulo não está falando apenas de comportamento, mas de mentalidade. Ele entende, e nos faz entender, que o que pensamos define o que somos. O que habita nossa mente, mais cedo ou mais tarde, se tornará prática, hábito, estilo de vida. Por isso, renovar a mente não é um acessório espiritual, é uma necessidade vital. E essa necessidade se torna ainda mais evidente quando olhamos para o mundo ao nosso redor. Vivemos em uma geração que tem sua mente invadida a cada segundo. Redes sociais, ideologias, entretenimento, notícias, propagandas, pressões culturais. Tudo está constantemente tentando moldar a forma como enxergamos a realidade, como avaliamos o certo e o errado, como definimos sucesso, propósito e identidade. O mundo não descansa. Ele insiste. Ele sussurra. Ele grita. E se não estivermos firmemente enraizados na verdade de Deus, começamos a ceder sem perceber. Nos conformamos. Acreditamos que tudo bem pensar como todo mundo pensa, mesmo que isso nos afaste silenciosamente do padrão de Cristo. É por isso que Paulo usa o verbo transformar. Ele não pede que a gente apenas se adapte ou melhore um pouco. Ele fala de uma transformação radical, e ela começa na mente. A mente renovada é o berço de uma vida transformada.
Não adianta querer mudar hábitos se os pensamentos continuam contaminados. Não adianta querer vencer o pecado se a raiz mental que o alimenta ainda está intacta. Não adianta buscar santidade com uma mente cheia de argumentos carnais. O processo de Deus é inverso ao do mundo. Ele começa por dentro. Ele muda o coração. Ele purifica a mente. E, a partir disso, a vida externa se alinha ao propósito. Renovar a mente, portanto, não é apenas aprender coisas novas. É substituir estruturas antigas. É destruir pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. É abandonar ideias que, embora populares, são contrárias à verdade. E isso dói. Porque, muitas vezes, estamos profundamente apegados a formas de pensar que herdamos da nossa família, da cultura ou das experiências pessoais. Mas a mente de Cristo não se forma em terreno velho. É preciso arrancar, cavar, limpar. E depois, plantar a palavra. Repetir a verdade. Meditar dia e noite. Alimentar a alma com aquilo que vem do céu, não com o lixo da terra. Essa renovação não acontece automaticamente. É um processo contínuo. Requer vigilância, intencionalidade, humildade. Requer disposição para dizer isso que eu penso está errado, mesmo que eu acredite nisso há anos. Requer coragem para permitir que o Espírito Santo ilumine áreas da nossa mente que preferíamos manter escondidas. Porque renovar é reformar. É expor rachaduras, remover entulhos, reconstruir fundamentos. E só quem entende a urgência dessa obra está disposto a pagar o preço por ela. Quem acha que pode seguir Jesus sem renovar a mente, está enganado. Porque o discipulado não é apenas sobre o que fazemos com os pés e as mãos, mas sobre o que permitimos habitar em nossos pensamentos. A urgência da renovação da mente é ainda mais evidente quando olhamos para as consequências de não fazê-la. Uma mente não renovada está vulnerável ao engano. Está exposta à manipulação. Está inclinada a buscar soluções humanas para problemas espirituais. Está cheia de raciocínios que parecem corretos, mas levam à morte. É por isso que tantos se perdem mesmo dentro da igreja. Porque o corpo está presente, mas a mente está ausente. O culto é racional, mas muitos estão cultuando emocionalmente, mecanicamente, sem discernimento. E isso é perigoso. Porque onde a mente não foi transformada, o coração não será preservado. Paulo diz que, ao renovar a mente, poderemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é profundo. Porque muita gente diz não entender a vontade de Deus para sua vida. Mas será que é porque Deus não está falando? Ou será que a mente ainda está conformada com o mundo e, por isso, incapaz de discernir o que vem de Deus? Uma mente renovada reconhece o que é de Deus e o que é apenas aparência. Ela percebe o engano nas palavras doces. Ela identifica os atalhos disfarçados de bênçãos. Ela sente no espírito quando algo está desalinhado com a verdade, mesmo que todos aplaudam. Porque a mente renovada é sensível ao Espírito Santo. É por isso que renovar a mente não é uma opção para os tempos difíceis que estamos vivendo. É questão de sobrevivência espiritual. A pressão será cada vez maior. A mentira será cada vez mais convincente. O certo parecerá errado. O errado parecerá certo. E só permanecerá firme quem tiver a mente firmada em Cristo. Quem tiver as raízes profundas na palavra. Quem tiver aprendido a pensar a partir da ótica do céu, e não das opiniões humanas. Por isso, não adie esse processo. Não espere por um momento ideal. Comece agora. Comece hoje. Ore. Leia. Questione seus pensamentos. Peça discernimento. Peça confronto. E acima de tudo, deseje. Porque Deus renova quem deseja ser renovado. Capítulo 6. O altar começa na mente antes de alcançar o coração. Muitos imaginam que a verdadeira adoração começa no sentimento, que o culto aceitável diante de Deus brota espontaneamente das emoções. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, é direto ao afirmar que o culto que agrada a Deus é racional. Isso significa que ele começa na mente. Antes que nossas mãos se levantem, antes que nossos lábios cantem,
antes que nosso coração se emocione, é a mente que decide se o culto é autêntico. Porque é na mente que escolhemos se vamos entregar tudo ou apenas participar do momento. É na mente que se estabelece o altar invisível onde o nosso eu é colocado para morrer e Cristo passa a viver em nós. Quando Paulo nos chama a sermos sacrifícios vivos, ele está fazendo uma conexão direta com o altar. No Antigo Testamento, o altar era o lugar da morte do cordeiro, da oferta, da rendição. Era ali que o sangue era derramado e que o pecado era simbolicamente removido. Mas agora, com Cristo já sacrificado, somos nós os chamados a nos entregar, não fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. E esse sacrifício não começa em uma emoção de culto ou em uma experiência mística. Começa com uma decisão consciente: oferecer a mente a Deus. Isso é o culto racional. Um culto que entende, que discerne, que escolhe obedecer não por impulso, mas por convicção. Muitos estão nas igrejas todos os domingos, cantando louvores, ouvindo sermões, participando de reuniões, mas com a mente longe do altar. Pensam como o mundo, raciocinam com lógica carnal, decidem com base em interesses pessoais. E isso compromete todo o restante. Porque, se a mente não for santificada, o culto será apenas uma performance. A entrega será parcial. O fogo no altar será estranho. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e essa verdade começa com pensamentos alinhados à sua palavra. Adorar com o coração e negar com a mente é incoerência. Deus quer tudo. Quer um sacrifício integral. E isso exige uma mente renovada, rendida, submissa. O altar, portanto, não está apenas no templo físico. Ele está onde a mente decide morrer para si mesma. Está no lugar secreto onde escolhemos negar nossos desejos, nossas vontades, nossas razões. Está naquele instante em que poderíamos reagir com raiva, mas escolhemos o perdão. Naquela hora em que poderíamos agir por interesse, mas escolhemos a integridade. No momento em que nossa mente diz faça por você, mas ouvimos o Espírito dizer faça por amor. É ali que o altar se manifesta. Não com fumaça e fogo visível, mas com entrega real, com renúncia silenciosa, com obediência custosa. O problema é que muitos querem viver no altar sem passar pela cruz. Querem adorar sem se entregar. Querem sentir sem obedecer. Mas Deus não se impressiona com aparências. Ele conhece os pensamentos. Ele sonda as intenções. Ele sabe exatamente onde começa a nossa entrega. E se não começar na mente, será superficial. Por isso, o culto verdadeiro exige vigilância sobre os pensamentos. Requer discernimento constante. Requer confronto interno. Porque nossa mente, se não for renovada, vai nos levar para longe do altar. Vai buscar conforto, não sacrifício. Vai fugir da cruz. Vai racionalizar o pecado. E, quando percebemos, estamos oferecendo a Deus apenas migalhas, enquanto guardamos o melhor para nós mesmos. O verdadeiro sacrifício exige consciência. Não é inconsequente. Não é automático. É racional, como Paulo disse. E isso significa que adoramos a Deus quando, deliberadamente, escolhemos nos entregar, mesmo sem aplausos, mesmo sem emoção, mesmo sem retorno imediato. É quando a mente diz sim à vontade de Deus, mesmo quando o coração ainda treme, que o altar é construído. E ali, nessa obediência pensada, firme, intencional, o fogo de Deus desce. Não o fogo das emoções passageiras, mas o fogo da presença real, da transformação contínua, da santidade que consome tudo o que não vem dele. O altar que Deus procura hoje não é construído de pedras, mas de decisões. Decisões diárias de pensar como Cristo. De não se conformar. De se oferecer. De discernir. De morrer para viver. E essa construção começa com uma escolha simples, mas poderosa: entregar a mente a Deus. Colocar os pensamentos diante do trono e dizer: Senhor, não quero apenas sentir algo por ti. Quero viver por ti. Quero pensar como tu pensas. Quero decidir como tu decidias. Quero ser um sacrifício vivo, santo e agradável. E esse é o culto que ele recebe.
Esse é o altar onde o fogo não se apaga. Capítulo 7. Pensar com a carne é morrer. Pensar com o espírito é viver. Poucas passagens nas Escrituras são tão diretas e inegociáveis quanto as palavras de Paulo em Romanos capítulo 8. Ele não nos dá alternativas suaves, nem oferece meios termos reconfortantes. Ele traça uma linha reta entre duas realidades espirituais e nos obriga a encarar uma escolha definitiva. Ou pensamos segundo a carne, ou pensamos segundo o espírito. E a consequência de cada uma dessas escolhas é absoluta. A inclinação da carne é morte. A inclinação do espírito é vida e paz. Não há neutralidade. Não existe pensamento neutro diante de Deus. Toda mentalidade que não está alinhada com o espírito caminha, mais cedo ou mais tarde, em direção à morte espiritual. Esse texto não se refere a pecados evidentes, a comportamentos escandalosos ou a erros visíveis. Ele está falando do campo mais sutil, mais silencioso e mais negligenciado da vida espiritual, os pensamentos. Paulo usa o termo inclinação para descrever aquilo que governa a direção da mente. E o que inclina nossos pensamentos, inevitavelmente, inclina nossa vida. Pensar segundo a carne não é apenas imaginar pecados grosseiros, mas permitir que a lógica do mundo, o ego, o medo, o orgulho e o desejo de controlar determinem nossas decisões. É uma forma de pensar que pode até parecer sensata aos olhos humanos, mas que está em desacordo com o Espírito de Deus. É aquela voz interna que justifica a desobediência, que racionaliza o pecado, que prioriza o que é urgente e descarta o que é eterno. Por outro lado, pensar segundo o Espírito é permitir que a verdade de Deus molde cada raciocínio, cada escolha, cada resposta. É quando a palavra de Deus se torna o filtro dos nossos pensamentos. É quando o Espírito Santo tem liberdade para interromper nossas ideias, confrontar nossas decisões, corrigir nossas inclinações. Não se trata de espiritualizar tudo de forma artificial, mas de permitir que o céu tenha autoridade sobre a terra da nossa mente. É uma disposição interior de dizer: Senhor, mesmo que eu ache algo bom, se o teu Espírito diz não, eu recuo. Mesmo que pareça vantajoso, se não te agrada, eu abandono. Mesmo que seja lógico, se não é espiritual, eu rejeito. Esse tipo de pensamento é raro, porque exige morte diária, exige vigilância constante, exige desapego de nossas próprias opiniões e, acima de tudo, exige intimidade com o Espírito. Porque não é possível pensar segundo o Espírito sem andar com o Espírito. Não se trata apenas de conhecer versículos ou de frequentar cultos. Trata-se de uma comunhão profunda, contínua, silenciosa e poderosa com o Espírito Santo. Quanto mais caminhamos com Ele, mais Ele molda nossa mente. Mais Ele nos alerta quando estamos saindo do caminho. Mais Ele nos revela pensamentos escondidos, intenções impuras, armadilhas disfarçadas de bênçãos. O problema é que, muitas vezes, achamos que basta fazer o certo externamente para estarmos bem com Deus. Mas Deus não se impressiona com a aparência. Ele olha a mente, olha a motivação. E Ele sabe quando estamos obedecendo externamente, mas resistindo internamente. Quando a carne ainda governa o pensamento, mesmo que o corpo esteja dentro da igreja. Essa é uma batalha silenciosa, mas crucial. Porque a carne é astuta. Ela não se manifesta apenas nos pecados visíveis. Ela se infiltra nos argumentos, nas justificativas, no orgulho disfarçado de zelo, na dureza travestida de firmeza, no comodismo travestido de prudência. E, se não vigiarmos, ela toma o trono da mente, e a morte espiritual se aproxima, sutil, fria, inevitável. Por outro lado, a mente governada pelo Espírito traz vida. Não uma vida superficial ou baseada em circunstâncias, mas vida verdadeira, abundante, cheia de propósito. Uma vida marcada pela paz, e essa paz não depende de ausência de problemas, mas da presença constante de Deus. A mente espiritual vive em paz mesmo no caos, porque ela não se apoia no que sente ou vê, mas no que crê. Ela não oscila com o vento das emoções. Ela está firmada, não por força humana, mas por rendição ao Espírito.
E é por isso que essa mente experimenta aquilo que o mundo não pode oferecer. Uma paz que excede todo entendimento, uma segurança que não vem das circunstâncias, uma alegria que nasce da comunhão com o Eterno. Chegamos, então, a uma encruzilhada. Não apenas teórica, mas prática. Como temos pensado? Qual é a inclinação predominante da nossa mente? Nossos pensamentos, quando estão soltos, correm para onde? Nossas reações automáticas revelam o quê? Nossas decisões mais espontâneas obedecem a quem? Essas perguntas não são acadêmicas, são espirituais. E as respostas definirão se estamos caminhando para a vida ou para a morte. Porque o que governa nossa mente governa nosso destino. E Deus não nos deixa em dúvida. Ele nos oferece um caminho, o Espírito. Um mestre presente, um conselheiro fiel, um aliado incansável. Mas ele só guiará quem estiver disposto a ser guiado. Só renovará quem desejar ser renovado. Só transformará quem permitir ser confrontado. Pensar segundo o Espírito não é um estado permanente que alcançamos e nunca mais perdemos. É uma escolha diária. Em cada pensamento que surge. Em cada desejo que nos invade. Em cada decisão que precisamos tomar. E a promessa é clara. Se inclinarmos a mente ao Espírito, viveremos. Teremos vida abundante, vida limpa, vida cheia da presença de Deus. Mas se negligenciarmos essa escolha, a morte se aproximará. Não com trombetas ou relâmpagos, mas com frieza espiritual, com distanciamento da verdade, com confusão interior. Por isso, a escolha não pode ser adiada. O Espírito está falando. A palavra está aberta. O altar está pronto. A mente que deseja a vida precisa, hoje, se inclinar ao Espírito. Capítulo 8. Quando a guerra espiritual acontece dentro da cabeça. Quando falamos em guerra espiritual, é comum imaginar cenas externas. Demônios sendo expulsos, batalhas travadas em lugares visíveis, resistências espirituais em ambientes carregados. No entanto, uma das batalhas mais intensas, perigosas e negligenciadas do mundo espiritual não acontece fora de nós. Acontece dentro da nossa mente. E talvez por não ser visível aos olhos humanos, ela passe despercebida. Mas ela está ali, todos os dias, silenciosa e persistente, tentando moldar nosso pensamento, enfraquecer nossa fé, confundir nossas convicções e desviar o nosso coração da verdade. A mente é o campo de batalha mais estratégico da vida espiritual. Porque quem vence ali, governa o resto. Paulo, escrevendo aos Coríntios, é enfático. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. E ele completa dizendo que essas armas são capazes de destruir sofismas, argumentos e todo pensamento que se exalta contra o conhecimento de Deus. Essa descrição é clara. As fortalezas espirituais que nos escravizam não são feitas de pedras. Elas são construídas com ideias, com mentiras que aceitamos como verdades, com medos que nunca confrontamos, com traumas que nunca foram curados, com pensamentos que se tornaram tão habituais que já não os percebemos como perigosos. São fortalezas mentais, e nelas, o inimigo tenta se esconder, manipular e dominar. A guerra espiritual, então, não é apenas expulsar o mal que está fora, mas desmascarar o mal que se camuflou dentro. É identificar os pensamentos que não vêm de Deus, mas que se disfarçaram de lógica, prudência ou até de piedade. É lutar contra padrões de pensamento que geram culpa constante, comparação destrutiva, ressentimento, autodepreciação ou soberba. O diabo sabe que se controlar nossa mente, controlará nossas emoções, nossas escolhas e, eventualmente, o nosso destino. Por isso, ele não precisa tirar alguém da igreja para derrotá-lo. Basta que essa pessoa continue ouvindo a palavra, mas mantendo pensamentos contrários à verdade. Basta que cante com os lábios, mas alimente fortalezas internas de incredulidade, rancor ou orgulho. O que muitos ignoram é que, ao longo da vida, acumulamos camadas e mais camadas de pensamentos que não foram filtrados pela palavra de Deus. São crenças formadas pela dor, pela cultura, pelos erros dos outros, pelas nossas próprias conclusões equivocadas.
E essas crenças se tornam fortalezas. Crenças como: eu nunca serei bom o suficiente. Deus não me ouve. Tudo que é bom, dá errado comigo. Eu sou assim mesmo, nunca vou mudar. Eu tenho que me proteger, não posso confiar em ninguém. Esses pensamentos, quando não confrontados, se enraizam. E o diabo os usa como trincheiras para impedir que a verdade avance. Por isso, a guerra espiritual real é tão silenciosa. Ela acontece dentro da cabeça. No íntimo. Naquela conversa interior que ninguém escuta, mas que molda tudo o que fazemos. As armas que Deus nos dá não são humanas. Não se tratam de inteligência, persuasão ou estratégias emocionais. Elas são espirituais. A oração é uma arma. A palavra é uma espada. A fé é um escudo. A verdade é um cinturão. A justiça, um peitoral. O Evangelho, nossos sapatos. O Espírito, nosso poder. Mas todas essas armas precisam ser usadas intencionalmente na mente. Precisamos orar para que Deus revele as mentiras que aceitamos. Precisamos usar a palavra para substituir pensamentos tóxicos. Precisamos crer, mesmo quando tudo nos diz que não. Precisamos nos vestir com a justiça de Cristo, e não com as acusações do passado. Precisamos pregar o Evangelho a nós mesmos, diariamente, lembrando quem somos nele e o que ele já venceu por nós. Vencer essa guerra exige intencionalidade. Ninguém destrói fortalezas mentais por acidente. É preciso confronto. É preciso renúncia. É preciso coragem para admitir que muito do que pensamos, embora pareça correto, não está alinhado com a mente de Cristo. É preciso disposição para dizer: esse pensamento não vem de Deus, e eu não vou mais aceitá-lo como normal. E então, com autoridade e perseverança, começar a substituí-lo. Trocar a mentira pela verdade. Trocar o medo pela confiança. Trocar a acusação pela graça. Trocar o orgulho pela humildade. Trocar a lógica humana pela fé. Essa guerra não é vencida em um dia. Ela exige constância. Porque o inimigo vai tentar reconstruir as fortalezas derrubadas. Vai tentar semear dúvidas novamente. Vai tentar reativar antigos padrões. Mas aquele que está em Cristo tem autoridade para resistir. Tem o Espírito Santo habitando em si. Tem a mente de Cristo sendo formada a cada dia. E, acima de tudo, tem uma promessa: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa libertação começa na mente. Quando decidimos não apenas conhecer a verdade com a cabeça, mas crer nela com todo o entendimento. Quando deixamos de apenas repetir versículos e começamos a viver como quem realmente acredita no que Deus diz. Portanto, não subestime essa batalha. Ela está acontecendo agora mesmo. Não nos lugares altos apenas, mas dentro de você. Nos seus pensamentos. Nas suas reações automáticas. Nas suas justificativas. Deus quer te dar vitória, mas essa vitória começa com o reconhecimento. A guerra é espiritual, e ela precisa ser vencida na mente. Destrua as fortalezas. Submeta todo pensamento à obediência de Cristo. E verá que, à medida que sua mente for sendo libertada, sua vida também será. Capítulo 9. Aprendendo a capturar pensamentos antes que eles nos dominem. Uma das instruções mais desafiadoras, porém libertadoras, que encontramos nas Escrituras é a que Paulo escreve em sua segunda carta aos Coríntios, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa frase, embora curta, carrega um poder transformador. Ela revela que nossos pensamentos não são apenas passageiros que entram e saem livremente, eles são alvos de vigilância. São portas por onde entram ou a verdade de Deus ou as mentiras do inimigo. E o apóstolo nos chama, com clareza e autoridade, a não sermos dominados por eles, mas a dominá-los. A não sermos vítimas de nossa mente, mas governantes sobre ela, à luz da palavra. Isso exige mais do que força de vontade, exige vigilância espiritual, sensibilidade ao espírito e disciplina constante. A verdade é que muitos dos problemas que enfrentamos diariamente não começaram nas circunstâncias externas, mas nos pensamentos que não foram capturados a tempo.
Um pensamento de autocomiseração que foi alimentado, um pensamento de inveja que foi justificado, um pensamento de impureza que foi tolerado, um pensamento de incredulidade que foi ignorado. Pensamentos, quando não examinados, crescem. E quando crescem, criam raízes. E essas raízes produzem frutos, emoções descontroladas, atitudes destrutivas, hábitos pecaminosos. Por isso, Paulo usa o termo levar cativo. É um ato de força espiritual, um movimento intencional de dominar antes que sejamos dominados. Capturar um pensamento é mais do que simplesmente rejeitá-lo. É confrontá-lo com a verdade. É perguntar: isso que estou pensando está alinhado com a palavra de Deus? Está refletindo a mente de Cristo? Está produzindo vida, fé, paz e santidade, ou está gerando medo, orgulho, ressentimento ou confusão? Se a resposta for negativa, não podemos simplesmente deixá-lo passar. Precisamos prendê-lo, isolá-lo, confrontá-lo com as Escrituras, orar contra ele, confessá-lo se necessário, substituí-lo, porque pensamentos não tratados se tornam fortalezas. E fortalezas, como vimos, se tornam prisões espirituais. O que torna essa tarefa tão difícil é que muitos pensamentos vêm com disfarces. O inimigo é astuto. Ele não sempre nos bombardeia com ideias absurdas ou visivelmente pecaminosas. Muitas vezes, ele trabalha com sutilezas. Pensamentos que parecem prudência, mas são medo. Que parecem autocrítica, mas são culpa tóxica. Que parecem zelo, mas escondem julgamento. Que parecem humildade, mas revelam baixa autoestima. E se não estivermos espiritualmente atentos, confundimos esses pensamentos com nossa própria voz. Começamos a acreditar que são parte de quem somos. E, nesse ponto, já não questionamos mais, apenas reagimos de acordo com eles. E é aí que perdemos o controle. Capturar pensamentos exige, portanto, que conheçamos a verdade de Deus de forma profunda. Porque só se discerne o falso quando se conhece bem o verdadeiro. Se a mente estiver vazia da palavra, os pensamentos errados passarão despercebidos. Mas quando estamos cheios da Escritura, quando temos comunhão constante com o Espírito, nossa mente se torna sensível. O erro grita. A mentira incomoda. A sugestão maligna perde força. E então, com autoridade, podemos dizer: esse pensamento não tem lugar aqui. Eu o levo cativo. Eu o submeto à obediência de Cristo. Eu não vou alimentá-lo. Eu não vou construir minha vida sobre ele. É importante entender que capturar um pensamento não é negar sua existência, mas decidir o que fazer com ele. Pensamentos surgem o tempo todo, e isso é normal. O problema não é o pensamento que aparece, mas o que permanece. O que cultivamos, o que repetimos, o que transformamos em narrativa interna. Por isso, a vigilância precisa ser diária. No trânsito, no trabalho, em casa, nos momentos de solidão, nos conflitos. Cada pensamento importa. Cada raciocínio pode se tornar uma semente. E precisamos decidir, com maturidade espiritual, o que plantar e o que arrancar. O jardim da mente precisa de poda constante. E só o Espírito Santo, através da palavra, pode nos capacitar a fazer isso com sabedoria. Esse processo não é instantâneo. É gradual. Mas a cada pensamento capturado, a mente é purificada. A cada mentira desmascarada, a verdade ganha espaço. A cada argumento derrubado, o reino de Deus avança dentro de nós. E, com o tempo, começamos a pensar diferente. Nossas reações mudam. Nossas decisões se tornam mais sábias. Nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis. Porque tudo começa na mente. E uma mente disciplinada, que aprendeu a levar cativos pensamentos, é uma mente livre. Livre do engano. Livre da culpa. Livre do controle das emoções. Livre para obedecer a Deus com integridade. Capturar pensamentos é um ato de adoração. É dizer: Senhor, eu te amo ao ponto de não permitir que minha mente se alimente de nada que te desonre. É uma expressão de maturidade, de zelo, de rendição. E é também um ato de guerra. Porque, ao fazer isso,
estamos desarmando o inimigo. Estamos frustrando seus planos. Estamos tomando o controle daquilo que ele mais deseja dominar. Se a mente é o campo de batalha, então capturar pensamentos é assumir o comando com a autoridade que Cristo nos deu. E essa é uma guerra que vale a pena lutar todos os dias. Capítulo 10. No Jardim da Angústia, Jesus mostrou como pensa um obediente. Poucos cenários nas Escrituras revelam com tanta intensidade o conflito interior do ser humano quanto o Jardim do Getsêmani. Naquela noite silenciosa, à sombra das oliveiras, Jesus viveu o peso emocional e espiritual de um momento que nenhum outro homem poderia suportar. Ele sabia o que viria: traição, injustiça, dor, humilhação, cruz. Mas mais do que o sofrimento físico, havia uma agonia interna, uma batalha na mente, um choque entre o desejo humano de evitar a dor e a obediência perfeita ao Pai. É nesse ponto que muitos de nós falhamos. Quando a dor bate à porta, quando o sofrimento parece inevitável, quando obedecer a Deus significa renunciar a algo que desejamos profundamente. Mas naquele jardim, Jesus nos mostrou como pensa alguém que decidiu obedecer mesmo em meio à angústia. O texto bíblico descreve que Jesus estava profundamente triste, com angústia mortal. Ele suava gotas de sangue. Isso não é uma metáfora poética, é uma condição médica real chamada hematidrose, que ocorre sob estresse extremo. O Filho de Deus estava ali, plenamente homem, sentindo o peso do que viria. E é nesse contexto que ouvimos uma das orações mais reveladoras do Novo Testamento: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui está o coração da mente obediente. Ela reconhece o que sente, mas não se submete ao sentimento. Ela confessa o desejo, mas não o transforma em regra. Ela chora diante da dor, mas escolhe a vontade de Deus acima da própria. Jesus não negou sua angústia. Ele não se escondeu atrás de uma fé fria ou de uma religiosidade fingida. Ele foi sincero diante do Pai. Mas ele também foi submisso. A mente de Cristo, naquele momento, não era a de quem buscava conforto, mas a de quem buscava cumprir um propósito. E é isso que separa os maduros dos imaturos espiritualmente. Os imaturos querem que Deus mude as circunstâncias. Os maduros pedem força para permanecer fiéis dentro das circunstâncias. Os imaturos condicionam a obediência ao alívio. Os maduros submetem a dor à soberania divina. Jesus, no Getsêmani, não nos ensinou a evitar o sofrimento a todo custo. Ele nos ensinou a obedecer, mesmo quando custa tudo. Muitos de nós queremos obedecer até o ponto em que a vontade de Deus entra em conflito com o nosso conforto. Queremos seguir a Cristo até onde isso não nos machuque, não nos exponha, não nos coloque em desvantagem. Mas a mente de Cristo não pensa assim. Ela não mede obediência por conveniência. Ela entende que há glória na cruz, que há poder na renúncia, que há vitória em dizer seja feita a tua vontade. E o Getsêmani nos lembra que nem sempre a vontade de Deus será agradável aos nossos sentimentos, mas ela será sempre boa, perfeita e agradável no seu fruto. A obediência pode ferir agora, mas cura para sempre. Esse capítulo da vida de Jesus nos confronta com nossas próprias reações diante das decisões difíceis. Quantas vezes oramos como ele, mas depois agimos como Pedro, tentando evitar a cruz com espadas e impulsos? Quantas vezes dizemos seja feita a tua vontade, mas no fundo já decidimos que só aceitaremos o que não nos custa? A mente de Cristo, naquele jardim, nos mostra que obediência real não depende de como nos sentimos, mas de quem confiamos. E confiar em Deus no meio da dor é o maior sinal de maturidade espiritual. Se queremos ter a mente de Cristo, precisamos aprender a orar como ele orou no Getsêmani. Com sinceridade, mas com rendição. Com transparência, mas com submissão. É nessa oração que os pensamentos são alinhados, que a vontade é rendida, que a mente é renovada. É nesse jardim, onde lágrimas e fé se encontram, que nascem os verdadeiros discípulos. Discípulos que não fogem da cruz, mas a carregam com esperança. Que não evitam o cálice, mas o tomam com confiança, sabendo que do outro lado da dor está a ressurreição. O Getsêmani não foi o fim, foi o começo da vitória.
E toda vez que nos ajoelhamos para dizer não como eu quero, mas como tu queres, participamos dessa mesma vitória. A mente obediente não evita o sofrimento, mas o atravessa com os olhos fixos na glória que há de vir. Porque onde há rendição, há poder. Onde há obediência, há presença. Onde há mente de Cristo, há paz, mesmo no meio da angústia. Capítulo 11. Quando Jesus foi insultado e não respondeu com ódio. É no silêncio diante da injustiça que a mente de Cristo brilha com maior intensidade. Quando observamos Jesus sendo humilhado, cuspido, zombado e maltratado sem revidar, entramos em contato com uma realidade profundamente contraintuitiva: o poder do domínio próprio. Em nossa natureza humana, tudo clama por justiça imediata. Queremos responder à altura, provar que estamos certos, defender nossa honra. Mas Jesus, diante do sinédrio, diante de Pilatos, diante da multidão que gritava por sua morte, permaneceu calado. Não por fraqueza, mas por força. Não por covardia, mas por obediência. Porque ele sabia que sua missão não era vencer uma discussão, mas cumprir uma redenção. E essa consciência moldava cada uma de suas reações. A mente de Cristo não é reativa, é intencional. Enquanto o mundo age por impulso, ele agia por propósito. Quando os soldados romanos o agrediam, quando os líderes religiosos o difamavam, quando a multidão zombava da sua dor, ele poderia ter chamado legiões de anjos. Poderia ter se defendido com argumentos irrefutáveis, com demonstrações sobrenaturais, com poder absoluto. Mas escolheu o silêncio. Escolheu o sofrimento. Escolheu ser visto como fraco para que nós fossemos fortalecidos. Isso nos ensina que, muitas vezes, o verdadeiro poder está em não usar o poder. Que a maior prova de maturidade não está em vencer uma ofensa, mas em não permitir que ela nos contamine. Quantas vezes, ao sermos injustiçados, reagimos com raiva disfarçada de justiça? Quantas vezes usamos palavras afiadas, olhares frios ou atitudes duras para tentar equilibrar uma balança que achamos estar pendendo contra nós? Mas a mente de Cristo vê além da ofensa. Ela enxerga a eternidade. Ela não se perde em provocações momentâneas, porque está firmada num propósito eterno. E é isso que precisamos desenvolver. Não se trata de nos calarmos sempre ou sermos passivos diante do mal, mas de saber discernir quando o silêncio é mais poderoso do que a resposta. Quando a mansidão é mais eficaz do que a razão. Quando o amor transforma mais do que o argumento. Jesus não respondeu com ódio porque seu coração estava cheio de compaixão. Ele via o que os outros não viam. Ele via o medo nos olhos dos que o acusavam, a cegueira espiritual dos que o feriam, a ignorância daqueles que o rejeitavam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, foi sua oração no auge da dor. Essa frase revela uma mente livre, curada, santa. Uma mente que não acumula ressentimento, que não se alimenta de mágoas, que não busca revanche. Uma mente que, mesmo ferida, continua amando. E é isso que ele quer formar em nós. Somos chamados a ter essa mesma mente. A enfrentar injustiças com graça. A transformar agressões em oportunidades de testemunho. A responder à rejeição com generosidade. Não é fácil. Tudo dentro de nós se revolta contra isso. Mas é exatamente por isso que precisamos da mente de Cristo, para viver um estilo de vida que é humanamente impossível. Somente pelo Espírito conseguimos reagir como ele reagiu. Somente pela cruz conseguimos morrer para nossa necessidade de revanche. Somente pela palavra conseguimos discernir o momento de calar e o momento de falar. E, ao fazermos isso, glorificamos a Deus mais do que com 1000 palavras. Cada vez que escolhemos não revidar, não devolver na mesma moeda, não alimentar um ciclo de agressão, estamos refletindo o caráter de Jesus. Estamos mostrando ao mundo que existe um outro caminho. Que é possível ser ofendido e ainda assim amar. Que é possível ser ferido e ainda assim abençoar. Que é possível ser desprezado e ainda assim manter o coração limpo. Essa é a mente de Cristo. E é esse tipo de mentalidade que o mundo precisa ver, não apenas nos púlpitos ou nos discursos religiosos, mas nas atitudes do dia a dia, nas reações às críticas, nos momentos em que tudo dentro de nós quer gritar,
mas o Espírito nos chama a permanecer em paz. Ter a mente de Cristo é aprender a ser forte em silêncio. É confiar que Deus vê o que os outros não veem. É saber que a justiça verdadeira não vem das nossas mãos, mas das mãos do Pai. E quando entendemos isso, conseguimos descansar. Mesmo diante da ofensa. Mesmo diante da injustiça. Mesmo diante da dor. Porque sabemos que não estamos abrindo mão da justiça, mas entregando-a nas mãos daquele que julga com retidão. E isso é liberdade. Isso é fé. Isso é Cristo em nós, a esperança da glória. Capítulo 12. A mente de Cristo valoriza o silêncio e despreza o orgulho. Em um mundo cada vez mais barulhento, onde todos querem ter razão, ser ouvidos e mostrar superioridade, o silêncio se tornou uma virtude esquecida. Mas quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que o silêncio era uma escolha estratégica e espiritual. Não um silêncio vazio ou passivo, mas um silêncio cheio de significado. Ele sabia quando falar e quando calar, quando confrontar com palavras e quando ensinar com o exemplo. A mente de Cristo é uma mente que não se apressa em defender-se, que não busca afirmação constante, que não se exalta diante dos homens. É uma mente segura o suficiente para não precisar provar nada a ninguém. E essa segurança nasce da humildade. O orgulho, por outro lado, grita. Quer ter a última palavra. Quer mostrar que é melhor, que sabe mais, que não pode ser humilhado. O orgulho não suporta ser esquecido, ignorado ou confrontado. E é por isso que ele é tão destrutivo. O orgulho transforma pequenas divergências em grandes conflitos. Faz com que nos sintamos ameaçados por opiniões diferentes. Nos leva a buscar elogios, reconhecimento e controle, como se isso definisse nosso valor. Mas Jesus nos mostra que há força em se humilhar, que há glória em se esvaziar, que há poder em escolher o silêncio ao invés da disputa. A mente de Cristo é radicalmente diferente da lógica humana. Ela não compete, serve. Ela não se impõe, influencia com mansidão. Quando Paulo diz que Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, ele está revelando o coração da humildade divina. Jesus tinha todo o direito de exigir honra, mas preferiu se tornar servo. Tinha todo o poder para dominar, mas escolheu obedecer. E esse esvaziamento foi voluntário. Foi uma escolha. Assim também é para nós. Precisamos, intencionalmente, abrir mão do orgulho para cultivar uma mente humilde. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios de Cristo. O silêncio que vem da humildade não é medo de falar, mas discernimento do que realmente edifica. Às vezes, nossas palavras são motivadas por vaidade, não por sabedoria. Queremos impressionar, mostrar conhecimento, ganhar discussões. Mas a mente de Cristo valoriza a escuta, a reflexão, o equilíbrio. A sabedoria em falar menos e orar mais. Em responder com gentileza ao invés de sarcasmo. Em reconhecer que nem todo conflito precisa ser vencido. Alguns precisam ser vencidos pelo amor, não pelo argumento. A mente orgulhosa busca estar certa. A mente de Cristo busca estar em paz. O silêncio também é uma arma espiritual contra a tentação. Quando o inimigo tentou Jesus no deserto, ele respondeu com a palavra, mas sem entrar em debate. Não houve ofensa, não houve exagero, não houve manipulação. Apenas a verdade dita com firmeza. E muitas vezes, o maior erro que cometemos é dar palco demais ao inimigo, alimentando discussões inúteis, entrando em disputas que não produzem frutos espirituais. A mente de Cristo sabe onde investir energia. Ela escolhe batalhas. Ela silencia quando percebe que não há edificação. Ela recua quando entende que o orgulho está tentando se infiltrar. E isso não é fraqueza, é sabedoria. Viver com essa mentalidade exige prática. Não somos naturalmente humildes. Nosso ego grita por reconhecimento. Nossa carne quer vencer sempre. Mas o Espírito nos convida a um caminho mais alto, o da humildade intencional. O de quem prefere ser moldado por Deus do que aplaudido pelos homens. O de quem sabe que o valor não está no quanto somos admirados, mas no quanto somos obedientes.
Esse caminho começa nos pequenos gestos. Admitir um erro, ouvir com atenção, não se justificar o tempo todo, honrar o outro mesmo quando não concordamos. Cada atitude humilde vai calando o orgulho e dando espaço para que a mente de Cristo se forme em nós. O silêncio e a humildade caminham juntos. Ambos nascem da confiança. Quem confia em Deus não precisa se provar. Quem sabe que é amado pelo Pai não precisa buscar afirmação nos outros. Quem crê que Deus exalta os humildes pode suportar ser humilhado sem perder a dignidade. A mente de Cristo nos liberta do fardo de sempre ter que vencer. Ela nos convida a um descanso profundo, o de saber que não precisamos nos exaltar, porque já fomos aceitos. Que não precisamos ser os primeiros, porque já fomos escolhidos. Que não precisamos gritar, porque Deus ouve até nosso silêncio. Capítulo 13. Quando a mente de Cristo se manifesta na maneira como tratamos os outros. A maneira mais evidente de saber se estamos sendo moldados à imagem de Cristo não está em quantos versículos decoramos, em quantos cultos frequentamos ou quantas doutrinas conhecemos. Está, acima de tudo, em como tratamos as pessoas. Porque é no relacionamento com o outro que nossa fé se torna visível, que nossa teologia sai do papel e ganha forma no cotidiano. Ter a mente de Cristo não é apenas pensar como ele pensava, mas amar como ele amava, perdoar como ele perdoava, acolher como ele acolhia. E isso se manifesta não em grandes gestos públicos, mas em atitudes silenciosas, repetidas e sinceras diante das pessoas que convivem conosco todos os dias. Jesus nunca tratou alguém como número, como obstáculo, como peso. Mesmo nos momentos de cansaço ou rejeição, ele via pessoas, e não apenas seus erros, suas falhas ou suas demandas. Ele enxergava a dignidade por trás da dor, a imagem de Deus por trás da deformidade, o potencial escondido por trás da bagunça. E é isso que a mente de Cristo faz em nós. Muda a nossa forma de enxergar o outro. Passamos a ver com compaixão em vez de julgamento. Passamos a ouvir com interesse em vez de pressa. Passamos a falar com graça em vez de dureza. A mente de Cristo humaniza nossas relações. Não há espiritualidade verdadeira sem amor ao próximo. João foi direto ao dizer que quem diz amar a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. E por mais duro que isso soe, é uma verdade libertadora. Porque nos chama de volta ao essencial. Às vezes estamos tão ocupados com atividades religiosas que esquecemos o simples. Gentileza, paciência, empatia, generosidade. A mente de Cristo nos ensina que não existe separação entre fé e comportamento. Que aquilo que cremos deve moldar aquilo que fazemos. Que a forma como tratamos um garçom, um motorista, um colega de trabalho ou um parente difícil revela mais sobre nossa maturidade espiritual do que qualquer pregação. Ter a mente de Cristo também significa renunciar à superioridade. Jesus era o mestre, mas lavou os pés dos discípulos. Ele tinha toda a autoridade, mas se colocou como servo. Ele nos mostrou que grandeza, no reino, tem a ver com humildade no trato. Isso nos confronta profundamente, porque nosso instinto natural é proteger o ego, se defender, se afirmar. Mas quando somos cheios do Espírito, começamos a agir de forma diferente. Deixamos de ver as pessoas como rivais e passamos a vê-las como irmãos. Deixamos de reagir com irritação e passamos a responder com mansidão. E mesmo quando somos feridos, escolhemos perdoar, não por fraqueza, mas por obediência ao caráter de Cristo. Esse processo não é instantâneo. Exige renúncia diária, vigilância constante e sensibilidade espiritual. Mas vale a pena. Porque à medida que a mente de Cristo se forma em nós, os relacionamentos começam a ser curados. A paz começa a reinar onde antes havia conflito. As palavras passam a construir e não destruir. Os olhares transmitem misericórdia em vez de condenação. E o ambiente ao nosso redor começa a ser transformado, não porque nos tornamos perfeitos, mas porque Cristo está vivendo em nós. E quando isso acontece, as pessoas percebem. Elas sentem. Porque o amor de Deus é irresistível quando encarnado em atitudes simples e reais. A mente de Cristo não busca ser servida, mas servir. Não exige respeito, mas demonstra respeito. Não manipula,
mas inspira. E essa forma de viver não é apenas um ideal bonito, é um chamado prático. Começa dentro de casa, no casamento, com os filhos, com os pais. Se estende ao trabalho, à igreja, à rua. É nas pequenas interações que a luz brilha com mais força. É na paciência com alguém difícil, na escolha de ouvir antes de falar, no perdão oferecido sem ser pedido, que mostramos que Cristo está, de fato, nos transformando. Por fim, lembre-se: o mundo não precisa de mais argumentos religiosos. Ele precisa de pessoas que amam como Jesus amou, que tocam como Jesus tocou, que enxergam como Jesus enxergou. A mente de Cristo se revela em palavras, sim, mas, principalmente, em atitudes. Porque o amor é sempre o melhor sermão. E, quando deixamos esse amor guiar nosso comportamento, nos tornamos pontes para que outros conheçam aquele que nos transformou. Capítulo 14. A mente de Cristo nos liberta da necessidade de aprovação. Vivemos em uma era onde a validação externa parece ser a medida do nosso valor. Curtidas, elogios, seguidores, reconhecimento. Tudo isso se tornou uma espécie de combustível para a autoestima. É como se precisássemos constantemente que alguém nos diga que somos bons, capazes, importantes. Mas, por trás dessa busca por aprovação, muitas vezes existe um vazio não resolvido, uma identidade frágil que depende da opinião dos outros para se sustentar. E é exatamente aí que a mente de Cristo opera com mais poder. Ela nos liberta desse ciclo de dependência emocional, nos firmando em uma identidade que não se altera com os aplausos ou as críticas. Jesus nunca viveu em função da aceitação humana. Ele era profundamente seguro de quem era, do que tinha vindo fazer e de quem o havia enviado. Essa segurança não vinha da quantidade de seguidores, nem do prestígio que recebia. Pelo contrário, ele foi rejeitado por muitos, incompreendido até pelos seus discípulos, desprezado pelas autoridades religiosas e crucificado como um criminoso. E, ainda assim, nunca perdeu o equilíbrio. Nunca se desesperou para agradar. Nunca negociou princípios por aprovação. Isso porque sua mente estava firmemente enraizada na verdade do Pai. Ele sabia que era amado. Sabia que era filho. Sabia que estava cumprindo um propósito maior do que qualquer reconhecimento humano poderia oferecer. A mente de Cristo nos ensina que a nossa identidade não deve ser construída com base no que os outros dizem sobre nós, mas no que Deus diz. Que não precisamos de palcos para sermos relevantes, nem de aplausos para sermos eficazes. Que nosso valor já está estabelecido na cruz, onde fomos comprados por um preço incalculável. E quando essa verdade desce do intelecto para o coração, algo muda. Passamos a servir sem esperar elogio. A obedecer mesmo que ninguém veja. A fazer o bem mesmo que não nos agradeçam. Porque entendemos que a audiência mais importante não está nas redes sociais, mas no céu. Essa libertação é um processo. Porque nosso coração foi condicionado, por anos, a buscar aprovação. Crescemos ouvindo que só seríamos bons o suficiente se atingíssemos certos padrões, se correspondêssemos às expectativas alheias. E isso gera uma ansiedade constante, uma insegurança crônica, uma necessidade de agradar todos ao redor. Mas a mente de Cristo nos convida a uma nova forma de viver. Em paz com quem somos, mesmo quando os outros não nos compreendem. Com coragem para dizer não, mesmo que isso custe aceitação. Com ousadia para ser autêntico, mesmo que isso nos torne diferentes. Quando somos libertos da necessidade de aprovação, nos tornamos mais leves. Deixamos de viver tentando controlar a imagem que os outros têm de nós. Passamos a focar mais em ser do que parecer. E isso nos dá uma liberdade imensa. A liberdade de falhar, de aprender, de recomeçar. A liberdade de agradar a Deus acima de tudo, sem medo de desagradar homens. Porque entendemos que, no fim, só a aprovação dele é eterna. Todo reconhecimento humano é passageiro, volátil, condicional. Mas o amor de Deus é firme, incondicional e suficiente. A mente de Cristo nos dá descanso. Descanso de sermos reféns da opinião alheia. Descanso de precisarmos provar nosso valor o tempo todo. Descanso de carregar a expectativa de sermos perfeitos para todos.
E quando vivemos nesse descanso, nos tornamos mais presentes, mais autênticos, mais centrados. A crítica não nos derruba, o elogio não nos ilude. Porque sabemos quem somos. Filhos amados, chamados por Deus, sustentados pela graça, transformados pelo Espírito. E isso basta. Capítulo 15. A mente de Cristo nos ensina a lidar com a dor sem perder a fé. A dor é uma das experiências mais universais da vida. Nenhum ser humano está isento de enfrentá-la. Ela vem em forma de perdas, decepções, doenças, traições, fracassos. E quando ela chega, sempre nos confronta profundamente. Muitos perdem a fé no meio do sofrimento porque acreditavam que Deus impediria qualquer dor. Outros endurecem o coração, passando a ver a vida com cinismo e desconfiança. Mas a mente de Cristo nos convida a outro caminho, o de atravessar a dor com confiança, sem negar o sofrimento, mas sem ser dominado por ele. A mente de Cristo não anula a dor, ela a redime. Jesus conheceu a dor de forma íntima. Ele chorou diante da morte de Lázaro. Suou sangue no Getsêmani. Foi traído por um amigo próximo, abandonado pelos discípulos, humilhado publicamente e crucificado injustamente. E, ainda assim, nunca perdeu a fé no Pai. Nunca deixou que a dor apagasse a esperança. Nunca deixou que o sofrimento o tornasse amargo. Isso porque ele não via a dor como o fim, mas como parte de um plano maior. Sua mente estava voltada para o propósito eterno, e isso dava sentido até mesmo à cruz. Para quem tem a mente de Cristo, a dor não é uma sentença de morte, mas uma oportunidade de revelação e crescimento. Lidar com a dor sem perder a fé não significa fingir que está tudo bem. Significa confiar mesmo quando nada faz sentido. Significa continuar orando mesmo quando não se sente nada. Significa seguir caminhando mesmo com lágrimas nos olhos. A mente de Cristo nos ensina que a dor pode ser um campo fértil para a graça, um lugar onde Deus se revela de forma mais íntima, onde somos transformados de dentro para fora. É na dor que aprendemos a depender verdadeiramente. É na dor que nossa fé deixa de ser teoria e se torna experiência viva. A dor nos desnuda. Ela tira as máscaras, revela nossas verdadeiras motivações, expõe o que está frágil. E, ao mesmo tempo, ela pode ser um solo onde Deus planta algo novo. Humildade, compaixão, perseverança, empatia. A mente de Cristo nos ajuda a enxergar isso. Ela não romantiza o sofrimento, mas também não o desperdiça. Ela nos leva a perguntar: o que o Senhor quer me ensinar aqui? Em vez de apenas clamar por alívio, passamos a buscar sentido. Em vez de nos revoltarmos, aprendemos a render. E essa rendição, mesmo em meio à dor, é uma forma profunda de adoração. Também aprendemos com Jesus que não estamos sozinhos na dor. Ele se fez homem e sofreu para que pudéssemos ter um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele nos entende de forma completa. E isso muda tudo. Saber que temos um Deus que não está distante, mas que chorou, sangrou e sentiu angústia nos dá conforto verdadeiro. A mente de Cristo nos leva a olhar para Ele não apenas como Salvador, mas como companheiro de jornada. Alguém que nos sustenta quando nossas forças falham. Alguém que já venceu a dor e prometeu que, um dia, ela terá fim. Portanto, ter a mente de Cristo diante da dor é escolher confiar quando tudo grita dúvida. É escolher amar quando tudo em nós quer se fechar. É seguir adorando quando tudo parece desabar. É manter o coração sensível, mesmo depois de tantas feridas. E isso só é possível quando sabemos que a cruz não foi o fim, mas o caminho para a ressurreição. Assim também é com a nossa dor. Ela não é o último capítulo. A vida depois do luto. A cura depois da ferida. A esperança além da lágrima. E a mente de Cristo nos dá essa visão. Ela nos sustenta. Ela nos consola. Ela nos fortalece até que o choro se transforme em cântico. Capítulo 16. Quando a mente de Cristo redefine o que é vitória. A maneira como o mundo define vitória está profundamente enraizada em conquistas visíveis, resultados mensuráveis e reconhecimento público. Ser vitorioso, para a lógica comum, é estar no topo, é vencer debates, superar rivais,
provar que se é melhor. É ter, mostrar, brilhar. No entanto, quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que ele redefiniu completamente esse conceito. Com a mente de Cristo, a vitória não está onde o mundo espera. Ela acontece no lugar do silêncio, da obediência, da rendição. E, muitas vezes, se parece mais com perda do que com conquista. Porque aos olhos do mundo, a cruz foi fracasso. Mas aos olhos do céu, foi a maior vitória da história. Jesus venceu quando se calou diante das acusações injustas. Venceu quando lavou os pés de quem o trairia. Venceu quando escolheu perdoar, mesmo sofrendo. Venceu quando, em vez de salvar a si mesmo, entregou-se por amor. A mente de Cristo transforma o modo como enxergamos vitórias, porque ela nos mostra que o verdadeiro triunfo não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. Sobre vencer o orgulho, a ira, a vaidade, o desejo de retribuição. É dominar os impulsos. É manter a fé intacta mesmo no vale. É escolher a cruz em vez do atalho. E isso, para muitos, é loucura. Mas para os que creem, é sabedoria divina. Essa redefinição de vitória liberta. Porque tira de nós a pressão de viver em competição. Passamos a entender que não precisamos provar nada para ninguém. Que podemos ser fiéis ainda que não sejamos reconhecidos. Que obedecer é vencer, mesmo que ninguém veja. Que manter o coração limpo é vitória, mesmo que o resultado não seja visível. Quando temos a mente de Cristo, começamos a ver glória onde antes víamos fraqueza. O perdão se torna força. O silêncio, sabedoria. A renúncia, maturidade. O sofrimento com propósito, um troféu invisível. Muitas vezes, confundimos vitória com alívio imediato. Queremos que a justiça aconteça agora, que a recompensa venha logo, que os frutos sejam rápidos. Mas Jesus nos ensina paciência. Ele suportou a cruz pela alegria que estava proposta. Ele enxergava além. E essa é a diferença entre a mente natural e a mente de Cristo. A natural vive do agora, do retorno rápido, da resposta humana. A de Cristo vive da esperança, da eternidade, do Pai. A mente de Cristo nos ensina que, mesmo quando tudo parece dar errado, podemos estar exatamente no centro da vontade de Deus. E isso, por si só, já é vitória. Quando deixamos que essa mente transforme nossa maneira de viver, começamos a trilhar um caminho diferente. Paramos de nos medir pelo sucesso alheio. Deixamos de nos frustrar com comparações. Entendemos que ser vitorioso é ser fiel. Que há honra em seguir firme mesmo sem aplausos. Que há glória em fazer o que é certo mesmo quando dói. A mente de Cristo nos leva a correr uma corrida cujo prêmio não é terreno, mas eterno. Uma coroa que não murcha, um reconhecimento que vem do céu. Por isso, se hoje você se sente esquecido, injustiçado ou incompreendido, lembre-se. Talvez você esteja vencendo sem perceber. Talvez a sua obediência silenciosa esteja sendo celebrada nos céus. Talvez a sua renúncia esteja gerando frutos invisíveis, mas poderosos. Não desista por não ver resultados imediatos. Deus vê, Deus honra. E, no tempo certo, Ele revelará que a vitória verdadeira não é sobre impressionar o mundo, mas sobre agradar ao Pai. E quem vive com essa mente pode até ser ignorado aqui, mas será exaltado por aquele que realmente importa. Capítulo 17. Quando a mente de Cristo molda nosso futuro eterno. Existe algo dentro de cada ser humano que anseia por eternidade. Mesmo aqueles que não creem em Deus têm, em algum nível, o desejo de que a vida não termine com a morte. Queremos que nossas histórias tenham sentido, que nossos dias tenham valor, que nossas decisões deixem marcas que ultrapassem os limites do tempo. Mas é a mente de Cristo que nos revela que esse anseio não é um acaso, é um reflexo da eternidade colocada por Deus dentro de nós. E mais do que isso, é através da mente de Cristo que aprendemos a viver com os olhos fixos no que é eterno, não no que é passageiro. Enquanto o mundo vive para o agora, para o prazer imediato, para as conquistas que brilham mas logo se apagam, quem tem a mente de Cristo vive com outra perspectiva. Essa mente nos lembra que tudo aqui é temporário. As dores, os sucessos, os conflitos, os medos.
Nada disso é o fim. Há um futuro que nos espera, uma eternidade preparada para os que amam a Deus. E esse entendimento muda tudo. Ele nos ajuda a tomar decisões hoje com base no amanhã que não vemos. Ele nos dá forças para negar o pecado, mesmo quando parece mais fácil ceder. Ele nos dá coragem para ser fiéis, mesmo quando todos ao redor escolhem caminhos mais rápidos e rasos. Porque sabemos que há uma recompensa que os olhos não veem, mas que está prometida por um Deus que não mente. Jesus viveu cada dia da sua vida terrena com a eternidade em mente. Ele sabia de onde tinha vindo, sabia para onde voltaria e sabia que estava preparando um caminho para que nós também estivéssemos com ele. Essa consciência moldava suas palavras, suas atitudes, suas escolhas. Ele nunca se desesperou com a aprovação humana, porque sabia que o julgamento final não viria dos homens, mas do Pai. Ele nunca se apegou a riquezas ou poder, porque sabia que seu reino não era deste mundo. E essa clareza nos convida a viver da mesma forma, com os pés na terra, mas os olhos no céu, com o coração comprometido com os valores do reino, e não com os valores do sistema. A mente de Cristo nos livra da urgência de viver apenas para o presente. Ela nos ensina a semear com propósito, mesmo quando o fruto demora a aparecer. A perdoar, mesmo quando tudo grita por vingança. A amar, mesmo quando o mundo prega o egoísmo. A buscar santidade, mesmo quando parece que ninguém se importa com isso. Porque sabemos que estamos caminhando para um destino eterno. E que tudo o que fazemos aqui reverbera lá. Nada é em vão quando é feito com fé, com obediência e com os olhos no eterno. Até mesmo as lutas que enfrentamos hoje estão produzindo para nós um peso de glória que excede todo o entendimento. Quando deixamos que a mente de Cristo nos guie, vivemos com mais paz. Porque sabemos que a nossa história não termina aqui, que a morte não é o fim, que o céu é real, que Jesus voltará, e que, no final, todo sofrimento terá fim, toda lágrima será enxugada, toda injustiça será corrigida. Isso nos dá esperança. Uma esperança que não é teórica, mas viva. Uma esperança que sustenta, consola e renova. Porque sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Sabemos que ele é fiel. Sabemos que há uma morada sendo preparada. E essa certeza nos move, nos transforma, nos dá força para continuar. E agora, ao fim desta jornada, a pergunta que ecoa é simples, mas poderosa. Você está disposto a pensar como Cristo? Está pronto para deixar que essa mente transforme sua maneira de viver, reagir, decidir, amar? Porque essa escolha não é apenas sobre melhorar sua vida aqui, é sobre se preparar para a eternidade. Se essa série falou com você, se o Espírito Santo tocou seu coração, não deixe esse momento passar. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreva agora no canal Audiolivros Diários. Juntos, podemos continuar buscando essa transformação que vem do alto. Porque pensar como Cristo é o começo de viver como Ele. E viver como Ele é o caminho para encontrá-lo face a face, no tempo certo, no lugar eterno, onde tudo será completo.